Capítulo 4 da área de reserva legal. Seção 1 da delimitação da área de reserva legal. Artigo 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre áreas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Inciso 1. Localizado na Amazônia Legal. A linha A. 80% no imóvel situado em área de florestas. A linha B. 35% no imóvel situado em área de cerrado. A linha C. 20% no imóvel situado em área de campos gerais. Inciso 2. Localizado nas demais regiões do país, 20%. Parágrafo 1º. Em caso de fracionamento do imóvel rural a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento. Parágrafo 2º. O percentual de reserva legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas linhas A, B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 3º. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de florestas ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual, integrante do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. Parágrafo 4º. Nos casos da linha A do inciso 1, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 5º. Nos casos da linha A do inciso 1, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50% quando o Estado tiver zoneamento ecológico econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Parágrafo 7º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. Parágrafo 8º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Artigo 13. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico, ZE, estadual, realizado segundo metodologia unificada, o Poder Público Federal poderá: Inciso 1. Reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Inciso 2. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50%,
dos percentuais previstos nesta lei para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 1 do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver reserva legal, conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso, poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e cota de reserva ambiental. Parágrafo 2º. Os estados que não possuem seus zoneamentos ecológico-econômicos, ZEIs, segundo a metodologia unificada estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 anos, a partir da data da publicação desta lei, para sua elaboração e aprovação. Artigo 14. A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios. Inciso 1. O plano de bacia hidrográfica. Inciso 2. O zoneamento ecológico-econômico. Inciso 3. A formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente, com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida. Inciso 4. As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e, inciso 5, as áreas de maior fragilidade ambiental. Parágrafo 1º. O órgão estadual integrante do CISNAMA ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o artigo 29 desta lei. Parágrafo 2º. Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de reserva legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do CISNAMA, em razão da não formalização da área de reserva legal. Artigo 15. Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que: Inciso 1. O benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Inciso 2. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do CISNAMA. E, inciso 3. O proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, CAR, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, CAR, de que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nesta lei. Parágrafo 3º. O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Parágrafo 4º. É dispensada a aplicação do inciso 1 do caput deste artigo, quando as áreas de preservação permanente, conservadas ou em processo de recuperação,
somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem. Inciso 1. 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal e, inciso 2, vetado. Artigo 16. Poderá ser instituído reserva legal em regime do condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada imóvel. Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Seção 2. Do regime de proteção da reserva legal. Artigo 17. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante, a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins de manejo de reserva legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. Parágrafo 3º. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada irregularmente. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos, contados a partir da data da publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental, PRA, de que trata o artigo 59. Artigo 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, de que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou desmembramento, com as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A inscrição da reserva legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na posse, a área de reserva legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do CISNAMA, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei. Parágrafo 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. Artigo 19.
A isenção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. Artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem propósito comercial para consumo na propriedade, e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Artigo 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar. Inciso 1. Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver. Inciso 2. A época de maturação dos frutos e sementes. Inciso 3. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada, no caso da coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Artigo 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal, com propósito comercial, depende de autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações. Inciso 1. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Inciso 2. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Inciso 3. Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Artigo 23. O manejo sustentável para exploração florestal, eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. Artigo 24. No manejo florestal, nas áreas fora da reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 21, 22 e 23.